Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso curso de reprogramação mental, nosso curso gratuito de reprogramação mental. Na primeira aula a gente viu como que a mente funciona, qual é o modelo da mente. Na segunda aula nós conhecemos mais duas regrinhas da mente muito interessantes e já aprendemos um exercício bastante poderoso. Espero que você já tenha praticado muito sozinho ou com auxiliado aí outras pessoas. E nessa nossa terceira aula nós vamos entender um outro exercício bastante poderoso. Esse exercício demanda um pouquinho mais de concentração, ele demora um pouquinho mais para ser feito, mas ele é muito eficaz. Para quando que eu vou usar esse exercício dessa nossa aula de agora? Nós vamos aprender o exercício hoje, nessa aula, um exercício de encontrar respostas, encontrar soluções para problemas. O primeiro exercício que a gente aprendeu foi para se livrar de mágoas, emoções momentâneas ali que atrapalham a gente. Esse segundo exercício é para você poder encontrar uma saída mais eficiente, mais acertada para os problemas da sua vida. Podem ser problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, enfim, no trabalho, interpessoal, né? Não importa. Na verdade, é um exercício que você pode usar para qualquer tipo de problema, para tomada de decisões, certo? Obviamente, esse exercício ele se baseia muito no seu conteúdo subconsciente. Então, na realidade, quanto mais bagunçado tiver o teu subconsciente, relativamente a programações disfuncionais, como nós vimos lá na primeira aula, esse exercício ele se torna mais ou menos eficaz para você, certo? Mas se você tem uma programação que te agrada, né? Uma programação que minimamente te faz bem, então esse exercício vai ficar cada vez melhor para você, tá certo? Para tratar questões emocionais, obviamente só pelo processo completo aí de hipnoterapia, ou qualquer outro que você preferir, claro, mas oferecer a hipnoterapia apresenta ela como uma resolução por ser muito mais eficaz e muito mais rápida que as demais linhas terapêuticas que você pode encontrar, tá certo? A hipnoterapia avançada tem essa funcionalidade, até falei na primeira aula, a velocidade com que você consegue tratar questões através da hipnoterapia, ela é muito grande, ela é muito maior que as outras linhas terapêuticas, ela é mais eficiente, mais eficaz, mais eficaz mesmo, a palavra é eficaz, para tratar essas questões. Então, por exemplo, questões de programação mental, programação subconsciente, que leva a pessoa à depressão, à ansiedade, por exemplo, você pode tratar anos ali com terapia convencional, que você normalmente você vai começar a ter resultado só com muito tempo, quando você tem resultado. Pela hipnoterapia avançada, você tradicionalmente vai acabar tendo um resultado muito mais rápido. Eu falo pela minha média aqui da clínica, a maioria das pessoas na primeira sessão já não tem mais nada, acaba ficando lá uma rebarbinha para minoria das pessoas, cerca de 97% na primeira sessão e 3% pelas minhas estatísticas aqui, na segunda sessão, no retorno, não é? Mas mesmo fora daqui da clínica, nós temos casos, a maioria dos hipnoterapeutas, na verdade, acaba alcançando com muito mais facilidade e velocidade os resultados que buscam. Bom, tendo essa parte do subconsciente mais redondinha, esse exercício ele é bastante eficiente para você, ok? Esse exercício é um exercício da carta para si mesmo. Talvez você já tenha visto algo parecido com relação a contar seus sentimentos, etc. Não é bem isso que nós vamos fazer. Esse exercício ele tem um viés mais prático mesmo, ele tem um viés de tomada de decisão, né, de escolhas. Então você vai aprender a escolher com uma consulta subconsciente, tá certo? Vamos lá. Lembrando que você pode fazer isso para você ou para outras pessoas, pode conduzir pessoas a fazer isso também. Mas acaba que sendo, por ele durar um pouquinho mais tempo para ser feito, você pode ensinar as outras pessoas e elas fazem sozinhas, tá? Ou apresenta o vídeo, compartilha aqui o vídeo para a pessoa poder aprender também. Isso é muito bom aprender junto. Bom,
primeira coisa que você vai fazer é pegar um caderno ou uma folha ali, algumas folhas, depende do que você vai fazer, né? Mas pega um caderno com folhas que você pode utilizar para escrever, tá certo? E eu quero que você escolha um problema, tá? Escolha um problema, escolha uma situação que você queira resolver e você vai colocar como título. Título, né, no cabeçalho dessa folha aí, em cima dessa folha, você vai colocar o título como sendo qual o problema, né? Então, quero resolver, estou com dificuldades no meu relacionamento. Escreve lá. Problema no relacionamento com fulano de tal, fulana de tal. Ou estou com dificuldade no emprego, com dificuldade de relacionamento com meu chefe, com um colega, dificuldade com relacionamento, tal. Enfim, coloca o título como sendo o nome do problema, ok? Agora eu quero que você escreva aí, você vai colocar número 1, tracinho, e colocar uma pergunta, tá? Não é qualquer pergunta, espero que eu vou te falar qual que é. Então, nós vamos fazer algumas perguntas, tá? A cada pergunta, você vai escrever, né, colocar o número da pergunta, 1, pergunta, próxima pergunta, consequentemente, 2, pergunta, 3, pergunta, ok? Você pode fazer, na verdade, quantas perguntas você quiser fazer, tá? Eu vou te ensinar algumas perguntas que inicialmente são muito eficientes de serem feitas nesse exercício, nessa prática, tá? E depois delas, se você quiser fazer outras perguntas para te auxiliar a acertar mais o teu termômetro ali das respostas, você pode fazer também, ok? Primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: por que eu me sinto assim? Ou por que isso acontece? Se é, por exemplo, vamos colocar exemplos práticos. Se é um problema no relacionamento, eu estou brigando muito com minha namorada, meu namorado, minha mulher, meu marido. Por que eu brigo tanto com a minha esposa? Por que eu brigo tanto com meu marido? Certo? Se for problema no trabalho, lá, estou com problema em resolver a questão com o meu chefe, enfim, a gente não se dá muito bem com meus colegas, eu sinto que eu não sou bem recebido, ou melhor, ou diferente até, por que eu não estou conseguindo executar determinada tarefa? Às vezes seu problema é interpessoal, seu problema é uma tarefa específica. Por que eu não estou conseguindo executar determinada tarefa? Ok? Então a primeira pergunta é por quê? Por que isso acontece? Por que eu não consigo? Por que tal? Por que eu faço isso? Ok? Pula aí algumas linhas. Quantas? Sua letra é pequena? Pula poucas. Pula 3, 4 linhas. Sua letra é grande? Pula mais. Tá? E você vai colocar aí número 2. Baseado no problema, né? Quando que isso me afeta? Quando que isso me afeta? Quando que eu brigo com minha esposa? Quando que me deixa triste? Quando que eu não consigo me relacionar bem com os meus colegas de trabalho? Quando é que eu não consigo realizar tal tarefa? Quando é que eu maltrato meu esposo? Quando é que tal coisa? Tá certo? Próxima pergunta, você vai mais uma vez, pula algumas linhazinhas ali, igual a regrinha da primeira. Você vai fazer a próxima pergunta, a terceira pergunta. Como que isso me afeta? Como que isso me afeta? Em outras palavras, vamos colocar contextualizado. Como que brigar com a minha esposa me afeta? Como que maltratar o meu marido me afeta? Como que não lidar bem com meu colega de trabalho, minha colega de trabalho me afeta? Como que não realizar bem aquela tarefa ou não estar conseguindo realizar aquela tarefa me afeta? Certo?
Estou dando exemplos aí para você poder encaixar a pergunta a cada tipo de problema que você vai apresentar ali em cima, tá bom? Pula algumas linhas. Quarta e última pergunta obrigatória. O que é que eu estou ganhando por brigar com a minha esposa? O que é que eu estou ganhando por não fazer tal tarefa direito? O que é que eu estou ganhando por não me relacionar bem com meu colega de trabalho? O que é que eu estou ganhando por X, Y, Z? Entendeu? Escreveu a pergunta? Beleza? A partir daí, você pode colocar a quinta, sexta, sétima, oitava, 49ª pergunta, se você quiser. Tá? Quanto mais perguntas você tiver, que você queira que sejam respondidas, até melhor. Pode colocar várias, entendeu? Então, essas primeiras 4 eu sugiro que você as faça. Tá? Você não precisa fazer nenhuma delas para o exercício ser funcional, mas essas 4 perguntas eu cheguei à conclusão que são perguntas bastante eficientes. Talvez você vai identificar que você vai ter mais facilidade de responder 1, 2, 3 perguntas. Poucas pessoas identificam essas perguntas, as 4 em si, como fáceis de serem respondidas, tá? Mas as respostas de cada uma delas são respostas bastante importantes para a gente, para qualquer outra pergunta que você vai fazer adiante. Porque essas perguntas, elas atuam diretamente nas respostas, elas vão eliciar diretamente respostas subconscientes a partir desse protocolo, a partir desse exercício. E essas respostas são as que a gente quer. Então faça essas 4 perguntas, e aí a quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª pergunta, 20ª pergunta que você quiser fazer, você vai fazendo perguntas. Aí, sei lá, por que um exemplo de quinta pergunta, tá? Um exemplo de quinta pergunta. Por que que eu acho ruim quando a minha mulher faz isso? Por que que eu acho que as pessoas no meu trabalho me querem mal? Ou até algo mais direto, né, mais incisivo, o que é que eu posso fazer para que isso não mais me afete? O que eu posso fazer para me dar bem nessa tarefa que eu estou realizando? O que eu posso fazer de melhor? Isso é realmente o que eu quero para minha vida? Enfim, você elabora as perguntas cujas respostas você quer saber, tá certo? Muito bem. Elaborou as perguntas todas? Agora você vai pegar, vai voltar para o começo, né? Para a primeira pergunta. E antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar a caneta na mão de novo, você vai pegar, fechar os olhos, fecha os olhos agora. Siga todas as minhas instruções. Seguindo todas as minhas instruções, você vai ser capaz de realizar esse exercício e obter todas as respostas para aprender a conversar, a dialogar com o seu subconsciente de maneira efetiva. Muito bem. Agora, olhos fechados, eu quero que você simplesmente inspire profundamente, segure o ar por 2 segundos. Isso. E solte. Conforme solta, eu quero que você imagine afundando na poltrona, na cadeira, no sofá, onde quer que você esteja, na cama. Vá afundando, afundando cada vez mais. Muito bem. Quero agora que você imagine que você está diante de uma escada rolante. E que você vai descendo essa escada rolante a partir de agora. Você partiu de um ponto muito acima. Essa escada rolante, ela te leva para baixo cada vez mais. Ela te leva para mais e mais fundo dentro do seu eu. Em algum momento você vai sentir que você chegou no próximo andar. Quando sentir, chegou no próximo andar, você vai perceber também que você vai estar bem mais fundo. Que tudo ao seu redor parece ter desligado, só existe você e nesse momento a minha voz. Só que você percebe que existe uma outra escada rolante. Talvez você já tenha chegado nesse andar ainda, ou talvez ainda não, mas você chega nele agora. Muito bem.
Você percebe que existe outra escada rolante aí nesse andar que te leva para um andar ainda mais profundo. Essa escada rolante, ela tem o dobro do comprimento daquela primeira. E você vai descendo ainda mais rumo ao seu eu, ao íntimo do seu eu. Na minha contagem de 5 a 1, no 1 você estará no andar mais baixo do seu eu. 5, vai descendo cada vez mais. 4, mais profundo. 3, mais profundo. 2, mais profundo. 1, muito bem. Muito bem. Imagine-se agora aí no mais profundo do seu eu. Muito bem. Aí no mais profundo do seu eu, a partir de agora, quero que você imagine que a sua mente e o seu corpo, elas não estão mais ligadas de forma alguma. E você é capaz de distanciar sua mente do seu corpo. Enquanto seu corpo fica aí sentado, deitado, onde quer que ele esteja, diante do papel, com aquelas perguntas, a sua mente vai começar a vaguear, vai começar a passear, sair de perto do seu corpo em direção às respostas. Para isso, sua mente vai subindo. Imagine-se subindo cada vez mais e você fica pequenininho ali embaixo. E você começa a ver mais do que simplesmente o telhado do lugar que você está, começa a ver mais do que a rua, mais do que o quarteirão, mais do que o bairro, mais até do que a cidade, talvez mais do que o estado, mais do que a região, mais do que o país, mais do que o continente, mais do que o mundo. Você vê mais do que a Terra, você começa a ver mais do que o sistema solar. Imagine a mente subindo a velocidade vertiginosa, saindo da própria Via Láctea. E você começa a contemplar todo tipo de beleza que existe ao redor. Você começa a perceber que a insignificância dos nossos problemas é gigantesca, porque eles são minúsculos perto de toda essa vida, dessa maravilha que existe aí. E agora com essa consciência você começa a ver os fenômenos astronômicos, as nebulosas, os buracos negros de longe que somem, as demais galáxias, os bilhões e bilhões de estrelas. E com essa consciência da infinitude disso tudo, e a consciência da nossa finitude, você volta a mergulhar, você volta a entrar na Via Láctea, entrar no nosso sistema solar, mergulhar e você vê o nosso planetinha. Mergulhando ainda para dentro do nosso planetinha, você volta a ver os continentes, o nosso continente, o seu continente, o seu país. Você identifica a sua região, você começa a identificar as belezas todas do relevo, as grandes cidades que cravam o continente. E você chega na sua cidade. E aí do alto, você é capaz de ver tudo de uma forma coesa. Você é capaz de ver tudo no que parecia ser um caos, olhando de lá de baixo. Você aí de cima, que já viu tudo que existe até para cima disso. Você aí, do ponto que você está, consegue diferenciar, consegue identificar. Para você tudo começa a fazer sentido. Na minha contagem, de 3 a 1. No 1, somente no 1, você estará de olhos abertos, no aqui e no agora. Só que o corpo continua exatamente onde está, mas a mente continua lá no alto. Na minha contagem de 3 a 1, somente no 1 você abrirá os olhos, no aqui e no agora. Ao abrir os olhos, você vai responder instintivamente todas as perguntas aí descritas. Quem está respondendo
é o corpo. O corpo que respeita e é comandado pela vontade e pelo instinto mais direto dessa mente que sobrevoa agora. Então, 3, a mente vai tomando conta das mãos, vai tomando conta da respiração, do corpo, de tudo. 2, você pega, alcança a caneta, tateia e alcança a caneta, o lápis, o objeto da escrita. E 3, olhos abertos e começa a responder todas as questões agora. Muito bem. Você pode pausar o vídeo enquanto você responde. Ótimo. Agora que você respondeu todas as perguntas, na minha contagem de 1 a 3, feche os olhos agora. 1, imagine a mente subindo de novo. 2, inspira profundamente, segura o ar e solta. 3, isso, muito bem. Você construiu, mente subconsciente, as respostas mais diretas no diálogo mais sincero entre você e a mente consciente. Agora, na minha nova contagem de 1 a 5, você estará mente e corpo coesas, associadas, fundidas uma na outra novamente. 1, 2, vai voltando, vai se interligando novamente. 3, se sentindo cada vez melhor. 4, inspira profundamente, essa conexão se completa agora. 5, muito bem, olhos abertos. Muito bem. O que você acabou de fazer foi perguntar questões que conscientemente te incomodam. Afastar-se dos problemas e da perspectiva pessoal deles, projetar-se para um panorama maior e responder a partir dessa nova perspectiva. É exatamente isso que você fez. E agora eu quero que você leia as respostas da sua mente subconsciente para as perguntas feitas pela sua mente consciente. A todas elas. E é exatamente esse o exercício. Agora, seguindo a tradição da aula anterior, eu vou te explicar por que isso funciona. Eu vou te explicar qual é a base desse exercício. A base desse exercício é a seguinte: nós temos nossa perspectiva interna, nossa perspectiva externa. Nossa perspectiva externa é aquilo que a gente apresenta para o mundo e muitas vezes a gente acaba se confundindo se aquilo que a gente está apresentando para o mundo é aquilo que a gente realmente é. E quando não é, é aí que surgem os problemas. O que você acabou de fazer, ao dissociar-se mente e corpo, enquanto o corpo ficou lá embaixo e a mente foi viajando, vagando, viajando, subindo, você criou um grande distanciamento entre a sua perspectiva interna e a sua perspectiva externa. Quem fez as perguntas foi sua perspectiva externa. E quem respondeu elas foi sua perspectiva interna. Porque você, ao contemplar aquela perspectiva ainda mais alta, se aproximou apenas um pouco para voltar a ver o seu eu, mas de forma mais panorâmica. Ao responder essas perguntas, o seu subconsciente vai dar as respostas mais objetivamente próprias dele possíveis. E essas respostas, elas vão acabar te direcionando para uma resposta, para uma via mais própria, para entender-se mais propriamente daquele conteúdo que subjaz no subconsciente. Então o subconsciente ele pegou nas respostas os elementos emocionais que alimentam ele e colocou esses elementos para responder aquelas perguntas que você conscientemente escreveu. Lembre-se, como na primeira aula a gente viu, o seu eu é o seu subconsciente. E às vezes nós acabamos vivendo uma vida que não nos pertence. A vida que o nosso subconsciente sabe que não é nossa. E quando a gente faz isso, é que a gente adoece, a gente encontra problemas, cria obstáculos, se auto-sabota. E para poder se livrar disso, nada melhor
do que fazer as pazes com seu subconsciente, nada melhor do que entender do nosso próprio subconsciente o que é que ele espera de nós, o que nós esperamos de nós. Entende? As respostas que você tem aí são respostas que dizem respeito à sua perspectiva sobre você, respondendo sobre as questões sobre você. Tá certo? Então, para fazer esse exercício, é basicamente isso. Responder sem fazer... elaborar as perguntas sem fazer muita coisa, faz as perguntas direto, coisas que você objetivamente quer saber. Depois você faz esse mergulho. Você faz mergulho em você e dissocia. Fica o corpo lá embaixo e a mente lá em cima. E aí, depois de fazer essa contemplação do todo, você pode fazer uma contagem mental ou pode simplesmente abrir os olhos quando você sentir vontade de abrir e já responde. Permita que as primeiras respostas, e isso é importante, o nosso subconsciente ele é literal, ele é direto. As respostas que você vai escrever, sem medo, não corrige palavra. A primeira resposta é a resposta do subconsciente. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado de mais exercício, tenha gostado de aprender como ele funciona e por que ele funciona e as utilizações. Espero também que você esteja treinando aí, tendo oportunidade de treinar o outro exercício que a gente já viu na aula anterior. Como de costume, se tiver qualquer dúvida e tiver no YouTube, deixa nos comentários. Se tiver no Facebook, deixa nos comentários. No Instagram, pode deixar no direct ou nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder suas dúvidas todas, seja sobre as aulas anteriores, sobre essa, ou sobre qualquer assunto relativo à hipnose, reprogramação mental, programação neurolinguística, enfim. À disposição sempre para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado, até a próxima aula.